Sejam bem-vindos à videoconferência SICAD, a Inteligência Artificial na Prevenção e Tratamento de Comportamentos Aditivos, que será dinamizada pelo professor Mário Macedo. A moderação desta sessão está a cargo da doutora Graça Vilar e para dar início à videoconferência temos entre nós o Dr. Manuel Cardoso, subdiretor-geral do SICAD, a quem saúdo e passo desde já a palavra. Muito bom dia, Dr. Manuel Cardoso. Bom dia, Lúcia, bom dia a todos. É um prazer enorme estar convosco. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer ao professor Mário Macedo por estar connosco, por nos trazer este assunto, esta matéria, e por ser, em primeiro lugar, também por ser o nosso convidado externo. Depois, cumprimentar a doutora Graça, agradecer-lhe o facto de ir moderar esta sessão, mas fazer também a ponte depois com a qualidade onde estamos, digamos assim, a tentar integrar esta sessão, digamos assim. E depois queria cumprimentar todos os que nos ouvem, acompanham a conferência, que estão do outro lado. Muito bom dia. É um prazer enorme estar convosco e trazer-vos inovação, esta ideia da intervenção com inteligência artificial. E queria pedir-vos para me darem uns minutos, ou por me permitirem gastar uns minutos tentando enquadrar, de certo modo, a sessão, mas tudo o resto. Contudo, gostaria de começar por manifestar a nossa solidariedade com o povo ucraniano e, ao mesmo tempo, fazer um reconhecimento muito sentido daquilo que tem sido a postura do povo polaco, do povo romeno, também da Moldávia e da Eslováquia, pela resposta que têm dado a esta crise enorme de refugiados, mas esta solidariedade que têm demonstrado, não deixando de parte as instituições nacionais e o povo português, que também tem estado de uma maneira muito solidária, aberto a receber esta população. Este era o meu primeiro ponto. Depois, entrando agora no tema, dizer-vos que nós há praticamente 15 anos que vivemos em crises. Se antes tivemos algum tempo de descanso, há 15 anos que, primeiro com uma crise económico-financeira, a pandemia que ainda não nos deixou, e agora esta situação de guerra na Europa, também as guerras não acabaram em termos mundiais, mas na Europa há uns anos que não havia, e a esta ainda se soma a crise climática e ambiental. Portanto, o momento não é propriamente um momento fácil. Com as crises, habitualmente não sempre, aumenta o sofrimento humano. E é comum que com o sofrimento humano aumentem também comportamentos aditivos, dependências. Bom, e essa é a nossa área de trabalho, é aí que nos movemos e por isso este processo, este caminhar de crise em crise, faz com que as nossas tarefas, aquilo que temos que fazer e que abordar, tenha ainda muito mais intensidade e muito mais significado. Nós temos, neste último ano, preparado, suportando nós, convosco, a todos os que nos estão a ouvir seguramente, dando suporte ao Coordenador Nacional, o Dr. Golão e Diretor-Geral do SICAD, temos preparado um novo Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 21-30. E preparamos esse plano sob 3 pilares. Também já falámos, eu sei, já falámos um pouco disso, mas permitam-me reforçar. Com a centralidade no cidadão, naturalmente, o seu ciclo de vida, os contextos em que se move, mas 3 pilares. O primeiro dos quais é o empoderar. Empoderar o cidadão em questões de literacia,
em questões de intervenção social e de igualdade, e no sentido de criar condições ambientais para que os comportamentos sejam o mais saudáveis possíveis. O segundo pilar, o de cuidar. Cuidar porque não conseguimos, através do empoderar, fazer com que deixe de haver comportamentos que levem a problemas que têm que ser resolvidos, que têm que ser tratados, e as pessoas vão precisar desse cuidado. E nesse cuidado nós temos que nos preocupar com o acesso, com a equidade, com a igualdade de acesso, naturalmente, e por outro lado, com a qualidade da intervenção que prestamos e a disponibilidade de toda a capacidade de resposta ou de respostas com essa qualidade a todos por igual. O terceiro pilar é o do proteger. Proteger reduzindo a exposição dos cidadãos ao risco e tentando, com isso, que haja comportamentos também menos problemáticos. Por outro lado, aumentar a segurança e reduzir a criminalidade. E ainda promover a regulamentação da oferta, dos produtos, da qualidade dos produtos e aumentar a fiscalização. Para esta intervenção temos que garantir os mais altos padrões de qualidade. Sendo que qualidade, na nossa perspectiva, é aquilo que conseguimos cumprir na relação do que fazemos com a norma do fazer bem, da prática, da boa prática. Mas para isso precisamos de construir a norma. Se não estiver construída, precisamos de formar sobre a norma e depois precisamos de a fazer cumprir, de a executar. A verdade é que a evolução em comportamentos aditivos e dependências é uma evolução tão dinâmica, tão, como costuma dizer o Dr. Golão, tão um alvo em movimento, que nós temos que ter a capacidade de nos adaptarmos também em relação à norma e também em relação à intervenção. Lembram-se, todos os que me ouvem, seguramente que vos falámos há uns tempos, que o CICAD tentou ou fez, conjuntamente com o Instituto Nacional de Administração, uma avaliação da sua cultura de inovação. Digamos, pontuámos muito bem, realmente porque nas várias áreas nós conseguimos gerir a inovação, gerir a capacidade de resposta exatamente para inovando sempre e promovendo então essa qualidade. Ainda no tempo do IDT, o IDT criou uma equipa para a qualidade e com o trabalho dessa equipa, se vocês se lembram, nós tivemos a certificação com a ISO 09, com a ISO 9000, creio que pelo menos 5 unidades. Era uma certificação muito mais administrativa, mas não deixou de ser uma certificação. Promovemos a continuação dessa certificação ou da garantia da qualidade, participando na CS09, cujo presidente temos hoje aqui conosco, para continuarmos a ir o mais próximo possível da norma, criando orientações técnicas ou orientações para a intervenção o mais próximas da norma, para que a qualidade seja realmente garantia daquilo que fazemos.
Por outro lado, hoje estamos num momento de transição digital, quer dizer, hoje estamos a ver-nos e a trabalhar convosco e a fazer esta videoconferência vídeo. Não estamos a ver-nos face a face, que é uma pena. Gostava muito de ver as vossas reações. Devemos nos encontrar um dia destes ao vivo. Mas a verdade é que, particularmente com a pandemia, a evolução foi muitíssimo maior, esta evolução para a transição digital. Mas reparem, pensando nisto, que nós temos toda uma intervenção em rede, toda uma digitalização de processos, toda uma intervenção que é hoje muita teleintervenção. Bom, e depois temos esta inteligência artificial. Como podemos utilizar a inteligência artificial na inovação e na intervenção em CAD? É sobre isto de que hoje vos vamos falar ou vos vão falar. Para nós, para a direção CICAD, para o Coordenador Nacional, é extremamente importante sermos capazes de utilizar todas as ferramentas para cumprir a missão, reduzir os comportamentos aditivos e as dependências. É isso que nos move, é ter cidadãos mais saudáveis. Bom, e para isso teremos o professor Mário Macedo, mas antes do professor Mário Macedo, temos a nossa moderadora, a doutora Graça Vilar, que eu vou apresentar e ela depois tomará conta de tudo, de toda a sessão. A doutora Graça Vilar é mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses, mas é particularmente consultora e assistente graduada de Psiquiatria, com competência em Aditologia Clínica e a subespecialidade em Psiquiatria Forense. É formada ou tem formação em grupo análise, em intervenção sistémica e foi membro da direção do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e é ainda membro da direção do Colégio da Competência da Dictologia, também da Ordem dos Médicos. É perita para os indicadores do tratamento e das doenças infecciosas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Enfim, como vocês sabem, tem feito formação nesta área em múltiplas vertentes e é a nossa diretora de serviços da Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção. Doutora Graça, muito obrigado por estar connosco, muito obrigado por esta sua participação. Dou-lhe a palavra para, enfim, fazer a moderação e dar continuidade à sessão. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Doutora Graça, muito obrigado. Bom muito obrigada, Dr. Manuel Cardoso. Começo naturalmente por cumprimentar o nosso palestrante, o Dr. Mário Macedo. Aproveito também para agradecer à nossa colega Lúcia, que está sempre aqui conosco e que me vai acompanhar durante esta conferência e que me vai ajudar nas participações que nos irão colocar, e ela vai ter esse papel também de me facilitar esse trabalho. E começo por dizer que realmente este desafio, esta conferência que também desafiámos o Dr. Mário Macedo de estar connosco, surge muito também na postura, como o Dr. Manuel Cardoso já tinha referido, do CICAD, procurar acompanhar também toda a evolução do conhecimento e para isso mesmo também tem contribuído e já tivemos formações nesta área específica pelo nosso Departamento da Formação na área da Inteligência Artificial e também porque estamos hoje aqui, porque também queremos acompanhar os desafios que são atualmente colocados à administração pública. Como deve ser do vosso conhecimento, a Agência para a Modernização Administrativa desenvolveu um guia exatamente para o uso responsável da inteligência artificial e que desafiou as instituições públicas para contribuir em termos de comentários e que parece-me ter o prazo terminado a 28 de fevereiro, mas que o CICAD também foi convidado a participar nessa análise do guia, que é considerado um marco de referência para a implementação pelo setor público de uma inteligência artificial ética, transparente e responsável. Portanto, mesmo que já não esteja em discussão pública, convido todos a consultarem este guia que está no site do portal do Ministério
do Estado. Portanto, basta ir pela Agência para a Modernização Administrativa e tem acesso a este guia, que está, em meu entender, bastante interessante, e é muito importante todos nós termos conhecimento deste desafio em que nós, Portugal, iniciamos. Somos considerados como que tendo dado um passo na perspectiva da liderança nesta matéria, que existe uma estratégia nacional de inteligência artificial 2030, portanto, até 2030, e que, digamos, de alguma forma desafia também todas as instituições públicas portuguesas a poderem iniciar um caminho nesta inteligência artificial, que vai, com toda a certeza, envolver a nós todos cidadãos e a nós, administração pública, mas por alguma razão é importante as instituições também estarem abertas e procurarem conhecimento e, de alguma forma, estarem alinhados com esta estratégia e perceberem em que medida é que a inteligência artificial, como uma disciplina, pode também ter valor em termos do trabalho que cada uma das instituições desenvolve, neste caso o CICAD. Achámos que seria extremamente importante iniciarmos este processo para também percebermos como melhor podemos contribuir e diminuir, como o Dr. Manuel Cardoso já referiu, esta problemática, diminuir a problemática dos comportamentos aditivos e das dependências e melhor servir o cidadão. Por isso mesmo temos aqui o Dr. Mário Macedo, doutorado em Gestão de Sistemas de Informação, investigador e professor universitário, que trabalhou há mais de 30 anos na indústria e em sistemas de informação para a saúde. É professor universitário em várias universidades portuguesas e estrangeiras, onde tem ministrado unidades curriculares de sistemas de informação para a saúde e orientado dissertações quer de mestrado, quer teses de doutoramento. Exerce atividade de investigação em vários centros de investigação, de elevada reputação, e participa em vários projetos internacionais. Tem sido um dos impulsionadores do Registro de Saúde Eletrónico normalizado e da inteligência artificial aplicada aos dados de saúde e gestão do conhecimento. Coordena uma comissão técnica do Instituto Português de Qualidade, responsável por publicações de normas de sistemas de informação para a saúde, e como o Dr. Manuel Cardoso também, e é nesta interseção connosco de CICAD, coordena a Comissão Setorial para a Saúde, CS09 e a CT 199, e é autor de várias publicações em conferências e revistas científicas internacionais de elevado impacto. Portanto, eu vou dar a palavra ao Dr. Mário Macedo, que, entretanto, combinámos nós que vai iniciar esta sua palestra. Depois, no decorrer da mesma, vamos procurar desenvolver aqui, estabelecer uma dinâmica para também poder haver lugar a questões, e eu também, que tenho muito pouco conhecimento nesta área, ficarei cheia de dúvidas e, portanto, irei provocar, é a minha função de ir provocando o Dr. Mário Macedo na sua apresentação. Muito obrigada mais uma vez e dou-lhe a palavra ao Dr. Mário Macedo. Bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer este convite na pessoa do Dr. Manuel Cardoso, Dra. Graça Vilar e do Dr. Olão, enfim, de todos os representantes do CICAD. É realmente uma grande honra e um privilégio estar aqui hoje e neste momento e poder partilhar convosco algumas ideias. Como disse a doutora Graça Vilar, o meu background está muito relacionado, digamos, com os sistemas de informação. Eu não sou uma pessoa da saúde, embora me tenha apaixonado, digamos, há cerca de 20 anos por esta área, por um motivo que eu costumo sempre dizer, e peço desculpa, vou dizê-lo mais uma vez. Portanto, todas as tecnologias de informação já são utilizadas e conhecidas há muitos anos em muitos setores da nossa atividade. Na saúde temos realmente o privilégio de utilizar todos estes sistemas e todas estas ferramentas para atingir valores intangíveis, que são realmente a vida humana, o bem-estar e, portanto, o progresso, digamos, de todos nós. Portanto, é extremamente importante, digamos assim, podermos ajustar e adaptar todas as ferramentas, tudo aquilo que nós usamos
já há muitos anos e que tem estado em constante evolução, portanto, para promover, digamos, a saúde e o bem-estar. Ora bem, a primeira questão que suponho que me vão colocar é realmente, mas afinal, o que é inteligência artificial? Ora bem, nós realmente, inteligência artificial, quer dizer, não é nada de sobrenatural, é realmente a utilização de um conjunto de portanto, modelos, conceitos, modelos e tecnologias para extrair conhecimento dos dados. Aqui há muitos anos, enfim, eu costumo sempre começar por fazer esta analogia. Eu sou de uma aldeia e na minha aldeia existia um médico, conhecia todas as pessoas e com quem nós conversávamos, digamos, muito frequentemente. Portanto, não era preciso grandes tecnologias, porque realmente a interação era tanto enorme e tudo se conhecia. Hoje em dia, nós realmente vivemos num mundo em que cada vez temos mais dados, em que cada vez, portanto, existem mais sistemas de aquisição de dados, em que a explosão de dados é de tal forma grande, nós muitas vezes temos dados, mas não temos informação e não temos conhecimento sobre esses dados. A inteligência artificial aparece exatamente aqui com dois sentidos. Um sentido é procurar padrões dos dados, coisas que eventualmente podem parecer despercebidas, digamos, portanto, às pessoas, quando, digamos, de alguma forma, portanto, analisam esses dados. Depois, com base nesse conhecimento extraído desses padrões, é possível desenvolver modelos de simulação, modelos preditivos, que nos digam que, bom, se tudo continuar, digamos, como tem estado até aqui, e, portanto, se realmente, digamos, todas as leis de interação, digamos, entre estes dados se mantiverem, eventualmente, perante uma situação nova, portanto, poderá acontecer isto. Portanto, a inteligência artificial apresenta-se, digamos, como uma área extremamente importante para a saúde e, portanto, como muito facilmente se compreende, não é apenas tecnologia. A inteligência artificial é tecnologia, são pessoas, como eu costumo dizer, é preciso conhecimento das pessoas para ajudar os sistemas a adquirirem, digamos, portanto, também esse conhecimento, e depois é preciso o conhecimento das pessoas para validar portanto, os sistemas. Portanto, a inteligência artificial aparece neste contexto. Portanto, para desenvolver modelos de inteligência artificial é muito importante a participação portanto, dos técnicos, é muito importante a participação dos profissionais de saúde e é muito importante também a participação, enfim, de todos os gestores. Portanto, é realmente portanto, uma área portanto, de muitas valências. Depois há alguns exemplos muito interessantes. Portanto, eu vou hoje tentar mostrar-vos também, ao mesmo tempo que mostro alguns exemplos, e porque imagino que algumas pessoas da área das tecnologias de informação também estarão connosco e também gostarão de saber, bom, como é que se faz, portanto, algumas coisas. Eu vou também tentar levantar um bocadinho do véu, digamos, em alguns pontos tecnológicos, muito embora tenha a noção que não vou conseguir esgotar os temas no dia de hoje. Portanto, certamente, se o entenderem, poderão questionar e eu terei todo o gosto em continuar, digamos, portanto, esta conversa, portanto, em outras sessões. Então, eu vou, se me derem licença, eu vou partilhar uns slides, portanto, para vos apresentar. Suponho que já devem estar a ver. Bom, agora sim, peço desculpa. Portanto, no fundo, como eu estava a dizer, a inteligência artificial permite-nos, digamos, fazer uma avaliação ecológica momentânea, ou seja, isto é uma definição, tenho aqui a fonte, de EMA, portanto, significa que eu consigo, digamos, utilizar dados que são criados em tempo real, que podem, digamos, ter várias proveniências. Imaginem, nós podemos estar a analisar dados que são produzidos por aplicações de telemóveis, dados que são produzidos por
interações em redes sociais, dados que são produzidos, portanto, por até, digamos, alguns dispositivos, portanto, médicos, e podemos analisar estes dados em tempo real e podemos corrigir os dados e procurar padrões. Este é realmente talvez um dos grandes benefícios da inteligência artificial. E a avaliação ecológica momentânea é baseada, digamos, nos dados, pode ser baseada tanto nas evidências do momento, ou seja, reduz o invés do relato, claro, é completamente diferente de eu ter um sistema que me está, digamos, permanentemente a apoiar e, portanto, a recolher dados sobre, portanto, determinados comportamentos. É realmente completamente diferente de eu relatar, pronto, tive uma determinada situação ontem e que tomei um determinado medicamento, é completamente diferente. Reduz a probabilidade da perda de dados. Os dados recolhidos em tempo real, analisados e armazenados. Portanto, realmente há uma redução da probabilidade da perda de dados. Obtém-se maior qualidade e exatidão dos dados. Isto é realmente um aspecto importantíssimo. Há vários sistemas interessantíssimos. Por exemplo, agora estou a recordar-me até de situações, portanto, na área, enfim, também poderá ter alguma ligação com os comportamentos aditivos, o ambiente assisted living. Portanto, é possível recolher dados em tempo real sobre, portanto, até movimentos de pessoas, portanto, inclusivamente, conforme eu vou mostrar há pouco, é possível até percebermos, digamos, expressões na face, na cara de algumas pessoas que podem induzir, digamos, algum tipo de sentimento. Portanto, tudo isto é possível hoje em dia, tanto em inteligência artificial. E é possível também, digamos, estabelecer automaticamente uma relação temporal quando se adquire, digamos, os dados. Ou seja, eu posso recolher dados das mais variadas fontes. Telemóveis, SMS, posso ter pequenas apps, posso, imaginem, georreferenciação, como sabem, hoje em dia, portanto, tudo pode estar georreferenciado, tudo tem uma latitude e uma longitude, portanto eu posso perceber determinados movimentos, determinadas aproximações. Isto não é a ideia não é criar um Big Brother, porque os dados podem ser anonimizados ou podem ser apenas, portanto, utilizados sob o ponto de vista, digamos, de consulta pela própria pessoa e depois disponibilizados de uma forma, digamos, anónima para os sistemas, mas é possível os sistemas, portanto, a partir de todos estes padrões, de todos estes comportamentos, conseguirem perceber, portanto, realmente determinadas tendências. Eu fui buscar esta imagem a um artigo, a uma fonte, e o nome do artigo é Mobile Phone Based a Non-Pervasive Ecological Momentary Assessment of Day-to-Day Mood. Portanto, quer dizer que nós podemos utilizar modelos de inteligência artificial até para perceber, por exemplo, comportamentos do humor de determinadas pessoas. Pessoas que estão irritadas, por exemplo, têm tendência a desligar um telemóvel de determinada forma, ou têm tendência portanto, a ter ações mais bruscas. Portanto, podemos utilizar a inteligência artificial, inclusivamente, até para perceber, portanto, efetivamente, os estados de humor das pessoas, fazendo recolha de dados em tempo real e analisando esses dados. Neste estudo que está relatado aqui neste artigo, que eu vos convido depois a ler, portanto, existe um grande número, digamos, de dados, portanto, tem aqui um número de bases de dados que foram criadas e a dimensão dessas bases de dados, que foram depois utilizadas, utilizando várias tecnologias, para, portanto, treinar modelos que foram capazes de inferir, por exemplo, estados de humor das pessoas, que foram capazes de inferir comportamentos. Inclusivamente, existe neste momento a possibilidade de, utilizando, digamos, reconhecimento facial, perceber se as pessoas estão bem dispostas, estão sorridentes, estão mal dispostas, por qualquer motivo. E, portanto, de alguma forma, digamos, classificar as emoções. Ou seja, estamos aí no sentido na língua anglo-saxónica se chama emotional analysis. Portanto, perceber portanto, qual é, digamos, o estado, enfim, do humor
portanto, dos utilizadores. Agora, reparem como isto pode ser importante para antecipar situações de algum stress ou situações de algum mal-estar. O sofrimento até. Ligado, digamos, à inteligência artificial, aparece um conceito muito interessante chamado text mining. Text mining teve uma evolução enorme a partir do famoso 11 de setembro, todos infelizmente nos lembramos, porque os investigadores americanos perceberam que muita informação foi transmitida entre as pessoas, tanto em mails, em SMS. Text mining significa utilizar a inteligência artificial para extrair informação do texto livre. Provavelmente o texto livre é uma das maiores fontes de informação que nós temos. O processamento da linguagem natural é extremamente importante. E é possível utilizar a inteligência artificial para perceber determinados termos, o seu significado em termos de conceito. Nós muitas vezes referimos ao mesmo objeto ou ao mesmo termo de diferentes formas. Portanto, é extremamente importante que, de alguma forma, nós sejamos capazes de perceber qual é o conceito que está por trás. Associações entre termos, ou seja, há termos que no seu conjunto configuram expressões, têm um determinado valor semântico, e depois é possível utilizar o text mining, por exemplo, para ir muito mais longe para uma área chamada sentiment analysis, análise de sentimentos. Todos nós expressamos sentimentos a partir de um conjunto de expressões, e, portanto, é possível utilizar, digamos, o conceito de sentiment analysis para perceber sentimentos. Agora, imagine a importância que isto pode ter, por exemplo, na análise de redes sociais. É impossível, digamos, manualmente fazer a análise de todos os postos, mas é possível ter sistemas que analisem sentimentos de forma automática e constante. Isto pode ser extremamente interessante. Esta imagem tem aqui termos com diferentes dimensões. Isto foi um estudo feito sobre, portanto, a frequência de utilização de determinados termos. E só para percebermos, portanto, nas publicações existentes na PubMed, foi feito sobre PubMed, portanto, tratamento, study, patient, addition, drug, há realmente aqui, portanto, termos que têm uma frequência muito próxima, o que quer dizer que têm andado muito próximos em todas as publicações científicas. Nós podemos fazer o mesmo, digamos, para posts, portanto, redes sociais, podemos fazer o mesmo para SMS, podemos fazer o mesmo para aquilo que entendemos. E falando de redes sociais, é possível procurar, digamos, associações entre pessoas ou associações entre termos. O termo text mining nas publicações científicas aparece muito relacionado com um conjunto de conceitos. O conceito de, eu vou só aqui referir a alguns, enfim, depois podemos ver vários, mas, por exemplo, a análise de redes sociais, claro que sim, o conceito de análise de sentimentos, a classificação dos sentimentos, a análise de documentos, naturalmente, e depois perceber, tanto classificar determinados padrões. Ou seja, nós podemos classificar padrões que podem induzir comportamento. Podemos perceber pessoas que estarão em risco de, portanto, caminhar para esse lado. Portanto, podemos perfeitamente perceber situações de pessoas que eventualmente já recuperaram, mas poderão estar em risco ainda. Portanto, o text mining e todas as tecnologias em volta disto podem ser realmente muito interessantes. Há alguns estudos de caso muito interessantes que eu vos gostava de dizer sobre isto. Por exemplo, existe um artigo que está publicado, tem aqui a referência, de um estudo feito com a inteligência artificial para perceber quais são as associações que existem entre pessoas numa rede social. Portanto, neste caso, isto foi feito com jovens sem abrigo. Portanto, quais são as associações
que existem entre eles, qual é a proximidade que existem entre eles e, eventualmente, perceber, portanto, a influência, digamos, que pode existir entre as pessoas. As redes de influência, hoje em dia, é uma coisa que estuda imenso, portanto, na área social. Portanto, a inteligência artificial pode perfeitamente ir às redes sociais e perceber quais são as relações que existem entre as pessoas, quais são, inclusivamente, digamos, os laços de proximidade que podem existir entre as pessoas. Isto pode ser extremamente importante, digamos, para perceber grupos de influência e, portanto, para perceber até que ponto se poderá influenciar, digamos, determinados comportamentos da vida. Depois tenho aqui um outro exemplo, um outro estudo de caso. Isto é um estudo de caso fabuloso. Eu conheci uma história idêntica há muitos anos no Canadá, num hospital em Toronto, mas este é um exemplo, tenho aqui o link, portanto, de utilização da inteligência artificial para analisar comportamentos ou possíveis comportamentos de veteranos da guerra nos Estados Unidos. Como sabem, os veteranos da guerra nos Estados Unidos são pessoas que foram sujeitas a situações, digamos, de elevado stress e tiveram muitos traumas. Portanto, a inteligência artificial pode ser usada, e utilizando, digamos, mais uma vez o conceito de sentimento análise, para prevenir o suicídio, antecipar situações de possíveis suicídios, risco de suicídio. É impossível fazer isto manualmente, porque, enfim, a quantidade de informação publicada, que as pessoas estão permanentemente a publicar, é enorme, todos nós sabemos isso, mas é possível ter sistemas que, de uma forma automática, vão analisando, digamos, esse comportamento, conseguem, digamos, antecipar determinadas situações, portanto, do risco. Agora, imagino que no meio disto tudo nos vão perguntar, enfim, mas se não parece magia, como é que isso se faz? E será um bocadinho, talvez, para portanto, explicar isto que eu vos vou falar de 3 conceitos. As normas internacionais são extremamente importantes, as normas ISO, são extremamente importantes para a qualidade dos dados. Todos nós podemos fazer registros onde quisermos. Podemos fazer registros em papel, podemos fazer registros, portanto, enfim, das mais variadas formas. Mas a grande vantagem de fazer registros normalizados, esses registros podem ser partilhados, podem ser, de alguma forma, entendidos por vários atores. E, ao mesmo tempo, podem ser utilizados de uma forma automática por todos estes temas que acabamos de falar. As ontologias são extremamente importantes. Eu também vos vou falar um bocadinho sobre as ontologias. Porque não chega a ter dados estruturados. Todos nós temos que também usar, portanto, a mesma semântica. Ou seja, a interoperabilidade semântica é fundamental. E as ontologias dão-nos a interoperabilidade semântica. E agora um conceito muito novo. Os clinical pathways. Os clinical pathways, se quiserem, são guidelines, são protocolos para atender ou para prevenir, quer para prevenir, quer para tratar determinadas situações. Ora bem, cada vez mais utilizam-se clinical pathways em todas as especialidades, tanto da medicina e também, portanto, nesta área dos comportamentos aditivos, e eu já vos vou depois mostrar algumas coisas. Portanto, os clinical pathways dão inteligência aos sistemas para, portanto, de alguma forma, poderem ajudar o profissional de saúde a tomar decisões quando realmente os dados são muitos e, digamos, as opções também são variadas. Portanto, os sistemas, em cada contexto, podem, utilizando os clinical pathways, portanto, de alguma forma, portanto, sugerir, não tomar decisões, mas sugerir determinadas decisões. O conceito de Detailed Clinical Model é um conceito que vem da ISO e tem a ver com o facto de qualquer objeto, qualquer dado clínico, pode ser, digamos, devidamente normalizado, utilizando, digamos, uma estrutura e utilizando, digamos, portanto, uma determinada, digamos, uma determinada estrutura e um determinado conjunto de ligações às ontologias que permitem dar significado
a esse dado. Os dados podem ser associados entre si, criar aquilo que nós chamamos de composições. E as composições todas associadas entre si dão aquilo que deve ser o nosso registro de saúde eletrónico. Eu vou passar isto muito rapidamente, depois se quiserem podem ir à norma e têm aqui os dados todos. Portanto, na definição do Detailed Clinical Model da ISO, existem, enfim, todos estes campos, portanto, o nome digamos, do arquétipo, tipo, uma identificação única, portanto, existem a identificação do repositório, o nome do fecheiro, a versão é absolutamente controlada, existe um conjunto de palavras-chave, a linguagem em que o mesmo foi feito, quando é que foi publicado, quem foram os autores, informações até de contacto, um conjunto de requisitos, quem é a autoridade que validou que aquele dado, portanto, está bem construído em termos de estrutura, está bem construído, qual foi a verificação e qual é a sua validade. Porque realmente a estrutura dos dados também podem perder validade. E depois, se o dado é certificado, a estrutura de um dado também pode ser certificada. E depois pode haver copyrights. E depois podemos ter aqui formatos. E podemos ter vários formatos possíveis. Eu agora estou a falar mais, digamos, para a área das pessoas de tecnologias de informação, como os HL7, ou um XML, Extended Markup Language, etc. No fundo, um Detailed Clinical Model pode ter várias dimensões. Pode estar associado, digamos, a várias normas, vários estándares, que nos permitem, digamos, desenvolver toda a arquitetura de um sistema de informação baseado no Detailed. Eu posso ter um Detailed Clinical Model para, eu já vou dar aqui um exemplo a seguir, mas para tudo, desde uma pressão arterial, desde um Detailed Clinical Model para, portanto, uma determinada patologia, um Detailed Clinical Model até associado, digamos, à administração de um determinado medicamento ou de uma determinada substância. Posso ter Detailed Clinical Models para tudo aquilo que eu quiser. E a grande vantagem é que se eu tiver um sistema de informação devidamente, digamos, portanto, adaptado para estes Detailed Clinical Models, em que, portanto, utilizem através de uma linguagem, portanto, determinados arquétipos, como nós lhes chamamos, e determinados, digamos, determinadas regras que se dá na língua inglesa, o nome de constraint, eu posso ter um modelo de sistema de informação coerente, posso ter um modelo de sistema de informação com dados estruturado, de qualidade, e com referências, digamos, às ontologias existentes. Portanto, se eu for capaz de fazer isto, se nós todos formos capazes de desenvolver os sistemas de informação desta forma, nós conseguimos ter dados com qualidade. É evidente que para isto tudo, há aqui uma coisa importante que eu volto a referir. Não chega a ter tecnologia, não chega a ter informáticos. É preciso realmente a participação dos profissionais de saúde que ajudem as pessoas da tecnologia a dizer quais são os atributos, quais são as características que cada Detailed Clinical Model deve ter para que realmente ele, portanto, traduza com rigor, digamos, um determinado dado. Isto é um exemplo de um arquétipo, ou seja, já uma linguagem tecnológica, mas, digamos, se eu conseguir fazer isto, eu consigo ter um dado com qualidade. Então, significa que eu consigo que esse dado tenha associado, digamos, um determinado sintoma, um determinado sinal, uma descrição e um conjunto de atributos que me permitem descrever. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de um arquétipo em que, portanto, se define quais são, digamos, portanto, qual é o objetivo, quais são as áreas de utilização, portanto, depois definem-se aqui tudo aquilo que nós vimos, portanto, em termos de, portanto, quando é que deve ser usado, quando é que não deve ser usado, portanto, é um dado de exame, portanto, neste caso, quais são as palavras-chave, quais são as referências que existem.
Portanto, podemos ter também para reações adversas, portanto, tudo aquilo que, portanto, de alguma forma, foi, portanto, identificado como reações adversas ligadas à utilização, por exemplo, até de um determinado fármaco, tudo isto pode estar, digamos, num detail clinical. E depois os respectivos atributos. Existe uma organização europeia chamada OpenAIR, que, portanto, criou uma biblioteca com imensos arquétipos, que são, no fundo, a materialização dos detail clinical. Nós podemos, portanto, importar estes arquétipos para dentro do nosso sistema de informação e podemos, de alguma forma, fazer o nosso sistema de informação evoluir neste sentido. É óbvio que isto vai nos permitir ter uma arquitetura de dados dinâmica, independente das aplicações informáticas existentes e que, portanto, de alguma forma, portanto, é absolutamente, digamos, adequada e adaptável e escalável a cada situação. Em termos de atributos, conforme estamos aqui a ver, eu posso criar, digamos, todos os atributos que tanto entender e, portanto, é possível, digamos, com estes arquétipos, ter todo e qualquer tipo de dados. A OpenAIR tem desenvolvido, portanto, imensos sites em vários países. Um dos países que está neste momento mais evoluído é a Noruega. A Noruega adotou o OpenAIR, uma arquitetura do seu sistema de informação. Os países nórdicos também têm estado realmente muito interessados, portanto, nisto. E realmente existem algumas experiências relacionadas com portanto, a utilização, digamos, destes arquétipos, inclusivamente para repositórios de dados ligados com comportamentos aditivos, tanto como é o caso deste SGAF, que é realmente, portanto, o GAF significa, como estamos a ver, Global Assessment of Functioning, portanto, a avaliação de tudo o que tem a ver com portanto, aspectos funcionais das pessoas. E então temos realmente aqui portanto, um arquétipo para conseguirmos, portanto, modelar, digamos, todos os dados relativamente, portanto, à avaliação funcional das pessoas. Como veem, isto é, portanto, a estrutura de uma base de dados deste género não é nada deixado ao acaso. Tem aqui as entidades que contribuíram, a data que ela foi disponibilizada, um conjunto de portanto, informação relevante, digamos assim, para portanto, tudo isto. E depois tem aqui, digamos, uma visão, eu diria, já com grafismo, em que, portanto, estamos aqui a ver todos os dados que são recolhidos para uma avaliação funcional para uma pessoa. Bom, existe um paper que eu também partilhei convosco nas referências, que refere como é que nós podemos, digamos, portanto, de alguma forma, extrair do texto livre, no fundo aquilo que nós temos hoje é texto livre, extrair informação para criar os arquétipos e extrair informação para, portanto, criar dados estruturados com qualidade. Aqui neste diagrama, o que existe, DQR significa Data Quality Rules, ou seja, existe um conjunto de regras que definem a qualidade dos dados. Existe um conjunto de regras que significa, portanto, no DQA significa Data Quality Assessment, no fundo são regras para avaliar a qualidade dos dados. E depois isto foi um projeto, imaginem, desenvolvido, portanto, e o autor é chinês, conforme podem ver, e, portanto, que existe na China, que existe um conceito, digamos, existe uma entidade chamada Chinese Application Level Ranking Standard for Electronic Health Record Systems, que avaliam, digamos, a qualidade dos dados
produzidos para os sistemas, portanto, de registro de saúde eletrónico. E, portanto, aquilo que foi feito aqui com este paper foi a extração dos dados, utilizando a inteligência artificial, a sua estruturação e depois a avaliação da sua qualidade. No fundo, o objetivo foi criar repositórios de dados estruturados com qualidade. E criar um conjunto de arquétipos para chegar a um CDR, ou seja, a um Clinical Data Repository. CDR significa Clinical Data Repository System, num hospital. Portanto, no fundo, partiu-se, portanto, de relatórios portanto, normais, em linguagem natural, construiu-se arquétipos e depois construiu-se um repositório de dados estruturados, com objetivos de investigação, com objetivos, digamos, de melhorar portanto, a qualidade dos serviços. Temos aqui um outro artigo, portanto, a utilização de Natural Language Processing, portanto, processamento em linguagem natural, a extração de dados, digamos, em linguagem natural, portanto, de pacientes, de profissionais de saúde, de diferentes países. De alguma forma, houve aqui uma necessidade de formatar esses dados de acordo com arquétipos e construir, digamos, portanto, repositórios de registros de saúde eletrónico, Electronic Health Records, registros de, portanto, Reference Information Systems, portanto, sistemas de informação para, portanto, digamos, para todos os, portanto, para todas as instituições. E, portanto, é possível, digamos, utilizar a narrativa, este é um outro artigo, em que demonstra que é possível utilizar a narrativa, extrair informação da narrativa, estruturar essa informação e construir repositórios de dados estruturados para portanto, os mais diversos fins. Relativamente às ontologias, existe um portal que vos convido a visitar, chamado BioPortal. Tem nas referências, peço desculpa, tem várias ontologias. As ontologias, no fundo, são estruturas que têm, digamos, toda a arquitetura de conceitos que nos permitem, portanto, de alguma forma, dar valor semântico aos dados. Uma das ontologias que está neste repositório, além da DSM-5, que conhecemos, é uma ontologia desenvolvida para doenças mentais, baseada, digamos, no DSM-4, no ICD, como está escrito. Esta ontologia, tanto tem tido, digamos, tanto de alguma forma imensas procuras e visitas, tem o gráfico das visitas. Foi feito o upload dela a última vez em 2020, mas está em permanente atualização. Se vocês repararem, tem 880 classes de conceitos, 880 classes, 41 propriedades, e, portanto, e cada conceito tem, digamos, subconceitos ou conceitos finos, existem um número máximo de 88. Portanto, tem aqui alguns dados, é uma das ontologias, digamos, mais referenciada na literatura, para além do famoso DSM e ICD. Esta ontologia é um mix das duas e, no fundo, está disponível, pode-se fazer o download, pode-se importar para dentro dos sistemas de informação e podemos, digamos, quando estamos a fazer digamos, um registro, portanto, de alguma forma, relacionar com, digamos, estas classificações. É óbvio que isto implica que o software também esteja preparado para isso. Existem realmente ferramentas para editar as ontologias. Eu o que fiz foi, eu importei a ontologia que eu referi há pouco para dentro de uma dessas ferramentas, chamada Protégé. O Protégé é um editor, estão aqui a ver uma imagem, que foi desenvolvido pela Universidade de Stanford. É realmente free. E, portanto, vocês podem importar qualquer ontologia que está no BioPortal e podem navegar ao longo dos conceitos que estão definidos nessa ontologia. Portanto, resumindo, se eu utilizar, digamos, os arquétipos
dão estrutura aos dados. Em conjunto com ontologias, tenho repositórios de dados normalizados, porque por um lado tenho estrutura e por outro lado tenho valor semântico, porque utilizam estas classificações que estão perfeitamente, digamos, normalizadas e reconhecidas internacionalmente. E, portanto, consigo, digamos, interoperabilidade não só dentro dos nossos serviços, mas interoperabilidade até com parceiros, digamos, internacionais. Eu gravei este pequeno vídeo em que mostra, digamos, eu naveguei um pouco, digamos, muito rapidamente dentro da ontologia, tentei procurar alguns conceitos que vos interessassem mais. Reparem que a ontologia permite classificar coisas muito interessantes, como efeitos aditivos da internet, utilização do Facebook, gaming, permite-nos, portanto, analisar cognitive disorders, estão aqui a ver a estrutura, permite-nos, digamos, analisar, enfim, um conjunto de áreas que eu penso que terão muito a ver convosco, inclusivamente, portanto, análises de comportamento, estados de humor. Portanto, tudo isto é possível. Agora, imaginem, se os registros fossem todos feitos segundo estas ontologias, os sistemas de inteligência artificial podiam automaticamente perceber inequivocamente, uma precisão muito grande, portanto, determinados comportamentos, poderiam antecipar, poderiam ser treinados, digamos assim, para extrair informação e para criarem até, inclusivamente, alertas mediante cada caso. Eu estava aqui a mostrar-vos, depois se tiverem interesse, podem ir, portanto, a este portal e encontram aqui, enfim, tudo isto. Suponho que há aqui algumas áreas que serão muito do vosso interesse. Bom, continuando a falar de ontologias, temos o famoso SNOMED, não nos podemos esquecer do SNOMED. O SNOMED é uma ontologia que foi desenvolvida há alguns anos, portanto, na Dinamarca, e é hoje a ontologia mais conhecida e mais usada em todo o mundo. Também foi adotada nos Estados Unidos. Em Portugal já existem, digamos, o Centro de Tecnologias Clínicas, está a traduzir o SNOMED para português. Portanto, é talvez a ontologia mais usada para diários clínicos. Em todo o mundo, em Portugal ainda não, mas para lá caminhamos. A grande vantagem do SNOMED é que nos permite relacionar, portanto, um determinado tipo de, portanto, achado clínico com, digamos, o órgão em que ele está, com, portanto, a classificação, digamos, inclusivamente, da relação que existe entre uma determinada patologia e o órgão. Por exemplo, dou-vos um exemplo no caso do cancro, isto é muito usado quando se diz que existe uma neoplasia naquele órgão e a classificação da neoplasia. Os IPOs utilizam imenso, digamos, o SNOMED para relatórios de anatomia patológica. Mas, como disse, o SNOMED é muito vasto e pode ser usado para tudo. Aliás, deve ser usado para tudo, porque, portanto, de alguma forma, ele permite-nos, digamos, portanto, perceber, portanto, quais são as inter-relações que podem existir entre diferentes dados. Temos aqui a falar, inclusivamente, de um caso particular que tem a ver com o medicamento. E, portanto, podemos usar o SNOMED também para, portanto, de alguma forma classificar dados de medicamentos e perceber quais foram os medicamentos e as substâncias ativas que foram usadas para determinada patologia. O SNOMED-CT está disponível também neste portal. Podem fazer o download, podem instalá-lo, podem abri-lo com o Protégé e podem, digamos, navegar em todas, enfim, em todas as áreas do SNOMED, em todos os conceitos. E agora penso que ia fazer uma pequena pausa para ouvir algumas questões, que eu penso que terão algumas questões para colocar. Muito obrigada. Nós tínhamos combinado exatamente a meio da comunicação podermos colocar aqui algumas questões. Já há aqui uma interrogação da colega Ana Maia, que quando o Dr. Mário Macedo falou do emotional analysis,
fez a referência que através de podermos, ou da face, ou da comunicação que possa ser expressa nas redes sociais, nomeadamente, ou até mesmo aquela aplicação específica em relação a percebermos os estados do humor de qualquer um de nós. E então a colega faz a pergunta: essas alterações do humor não são detectadas pelos psicólogos, calculo que a colega deve ser psicóloga, durante as sessões? Esta pergunta é engraçada a ser colocada, e eu imediatamente depois vou desafiá-lo para outra coisa, que é um papel que os clínicos, os profissionais de saúde que têm o contacto direto com o cidadão e com os seus doentes, muitas das vezes pensa-se, e é evidente, porque isto é na relação, especialmente das nossas áreas PSIs, pensar-se que isto possa ser feito, mediado através de uma caixinha, digamos que pode ser uma intrusão na expressão do que é no presencial. Era aquilo que o Dr. Manuel Cardoso logo no início disse: bem, estamos aqui todos a ver-nos, mas gostaríamos muito mais de podermos estar presencialmente. E é esta questão do digital com o presencial que nós, profissionais de saúde, também temos que, de alguma forma, ser capazes de interiorizar para melhor incorporarmos, quase assim, e podermos também transmitir isto para os nossos cidadãos. E por isso mesmo esta questão, qual é o papel do profissional de saúde aqui? Porque ele é naturalmente o profissional de saúde tem essa competência para poder avaliar as coisas perante o seu doente. Qual é o papel depois então destas aplicações, nomeadamente a inteligência artificial? Uma excelente questão. Ora bem, eu ia talvez voltar a um dos primeiros slides, muito rapidamente. É que a questão é o seguinte, é que o profissional de saúde não está 24 horas por dia. Portanto, naturalmente tem uma avaliação, ou pode ter uma avaliação muito mais precisa do que todos estes sistemas juntos. Mas é uma avaliação pontual naquele momento. Ora bem, aquilo que nós conseguimos com estes sistemas é, de alguma forma, ao longo, digamos, de todo o dia, ao longo de um período grande, e mediante, digamos, determinadas ações que provocamos, digamos, no próprio doente, a perceber-nos das suas expressões faciais que podem induzir a determinados estados de humor. E isto permite-nos ter aquilo que se denomina por avaliação ecológica momentânea, ou seja, eu estar permanentemente a analisar as reações que podem variar ao longo do dia, suponho eu, e ao longo de um período, digamos assim, relativamente tanto grande. Inclusivamente, agora, coloco eu esta pergunta, digamos, que eu acho que era muito interessante. Inclusivamente, nós podemos desenvolver jogos que tenham um efeito terapêutico e que possam validar determinadas reações face a situações criadas no jogo. Quer dizer, o jogo, a utilização do gaming para ensino, para treinar e para avaliar, digamos, pessoas tem cada vez uma expressão tanto maior. Ou seja, eu posso criar aqui situações que o doente vai para casa jogar, pensa que está a fazer um jogo, pensa que se está a divertir, mas eu estou a avaliá-lo. E agora, eventualmente respondendo também a outra questão, que é o seguinte: e qual é o papel do profissional de saúde? Mais uma vez, os sistemas de informação, isto é tecnologia, eles não aprendem sozinhos, eles têm que ser ensinados pelo profissional de saúde. E o profissional de saúde tem que validar, o psicólogo tem que validar se o sistema está de alguma forma, digamos, digamos, a ter um output com qualidade ou não. A precisão do sistema tem que ser avaliada. Porque eu não posso, por exemplo, agora estou aqui a tentar imaginar uma situação. Eu tenho aqui um sorriso, não quer dizer que este sorriso represente exatamente satisfação. Portanto, isto tem que ser avaliado, digamos assim.
E o sistema aqui é cego, entre aspas. O sistema vê um sorriso e diz, pronto, o utilizador está satisfeito. Pode não estar. Claro, exatamente, sim. Pode não estar. A colega volta a colocar que é, mesmo assim, na sequência do que foi dito, não considero comparável uma videoconferência com a utilização da inteligência artificial, naturalmente, claro. Há que lembrar que se está a falar de seres humanos e não de máquinas, pelo que considero que esses dados deverão ser unicamente como indicativos e não conclusivos. É óbvio. É óbvio. Como eu disse há pouco, os sistemas de informação e inteligência artificial e mais os sistemas de suporte à decisão, e por isso nós chamamos-lhe sistemas de suporte à decisão, não são sistemas de decisão. São sistemas de suporte à decisão. Portanto, tudo isto serve de alguma forma, é uma ferramenta, é uma utility. E é nesta perspectiva que tem que ser vista. Nós não podemos confiar cegamente em todos os sistemas de informação. Não nos podemos esquecer, há aqui um pormenor que eu não referi, os modelos de inteligência artificial aprendem com os dados, procuram padrões. Mas se os dados tiverem alguma imprecisão, tiverem ruído, os sistemas também aprendem mal. Podem aprender mal. Portanto, todos os sistemas de inteligência artificial terão, digamos, algum nível de precisão. Naturalmente, tem que ser validado e é avaliado antes. Mas não são sistemas 100% seguros. Por isso existe sempre a pessoa, existe sempre o profissional. A pessoa é fundamental em tudo isto. E são os sistemas de suporte à decisão. Eu, quando falo na utilização da inteligência artificial e nos sistemas de suporte à decisão, conto sempre também uma história que está disponível na net, se quiserem procurar, que reporta, digamos, ao final dos anos 70, que foi um sistema de suporte à decisão baseado em inteligência artificial, desenvolvido nos Estados Unidos, para apoiar os médicos a fazer diagnóstico. A situação foi muito simples, quer dizer, nos Estados Unidos, como em todo o lado, muitas vezes em hospitais do interior, não há a possibilidade de ter especialistas em todas as áreas. Todo o tempo. Não havia. Então desenvolveram sistemas que, analisando os dados clínicos existentes e analisando os diagnósticos feitos, foram aprendendo e foram criando, digamos, e foram capazes de criar, digamos, um output que nós chamamos, digamos, sistema de suporte à decisão, foi capaz de, mediante determinado quadro clínico, dar probabilidades aos médicos de diagnóstico. E isto é importante. É importante que, portanto, as pessoas olhem para isto como sistemas de suporte à decisão. Eles podem nos dar probabilidades, eles podem nos dar, portanto, a informação que eventualmente houve aqui um determinado estado de espírito. Não são sistemas 100% seguros. Temos que pensar que eles aprendem com os dados. Se os dados estiverem ruídos, eles também vão aprender mal. E depois há aqui um outro aspecto muito importante. Eu não gostava de esquecer, que é o seguinte. Eu quando digo, bom, o sistema aprende com base nos dados, mas muitas vezes nós não temos as variáveis todas. Muitas vezes, no contexto de saúde, existem imensas variáveis. Elas estão todos os dias a aparecer variáveis novas. E estes sistemas, naturalmente, se não contemplarem todas as variáveis, vão aprender mal. Portanto, nós temos a capacidade, nós humanos, temos a capacidade de... Temos a intuição. Estes sistemas não têm intuição, não é? Portanto, nós temos outras, eu diria, temos outras características e temos outras capacidades que estes sistemas não têm. Estes sistemas, no fundo, aprendem com as pessoas e ajudam-nos a tomar decisões mediante o histórico e mediante aquilo que aprenderam com o histórico. É apenas isso. Não há magias aqui. Não, e em relação ao que acabou de dizer, eu acho que é extremamente importante também nós todos refletirmos sobre isso, porque quando falou da qualidade de dados, é natural que todos, e como referiu, da inteligência artificial, digamos que é um instrumento. É um instrumento, mas isto é feito com humanos, como a colega há bocado estava a dizer. Estamos a envolver, de um lado, estamos a cuidar de pessoas, como também nestes sistemas, quem está a fornecer os dados são pessoas, não é?
e é Exatamente. aquela análise dos dados que se dá. Para todos os efeitos, não é só uma pessoa que irá fazer esse trabalho, não é? A responsabilidade, e é o conceito também da ética na inteligência artificial. E a ética tem uma dimensão enorme, não é? Que chama também à responsabilidade, que chama também à transparência, e todo este processo que se está a querer construir e, digamos, de alguma forma desenvolver, não nos podemos nunca esquecer o papel do profissional, como o Dr. Mário Claro. aqui referiu. E qual é, digamos, nestes processos que se estão a desenvolver e que são construídos, nomeadamente com a colaboração quer da parte da tecnologia, dos técnicos da tecnologia que vão trabalhar propriamente todos estes processos, como dos profissionais de saúde, como é que pode estar aqui o controle depois, ora de vieses que possam ser introduzidos, ora, não direi da pouca qualidade dos dados, na medida em que, de alguma forma, poderá haver a supervisão dessa mesma informação dos dados, pergunto eu. Como é que se avalia a qualidade dos dados? Ora bem, os dados têm várias dimensões quando se fala em qualidade. Uma das dimensões é realmente perceber se os dados, portanto, há regras, a primeira coisa, há regras entre os atributos dos dados. Aquilo que eu disse há pouco nas ontologias. Por exemplo, se eu estiver a falar de uma pressão arterial ou de uma temperatura, eu sei quais são os limites. E, portanto, eu posso introduzir no sistema regras que, se houver um engano na introdução de um dado, o sistema detecta automaticamente que há, pronto, uma incoerência. Ok? Pronto. Isto, há regras até, e essas regras, mais uma vez, são desenhadas por pessoas, não é? Claro. Portanto, há regras que são desenhadas por pessoas. Depois, a seguir, temos que garantir que os dados estão de acordo com, portanto, têm, digamos, uma relação temporal, ou seja, portanto, o dado tem que ter uma característica de tempo, tem que estar na fita do tempo num determinado momento. Este é outro indicador de qualidade. Depois, o dado tem que estar completo, a completude dos dados. Os dados têm que estar completos. Depois, portanto, de alguma forma, todos os atributos dos dados têm que ter valor semântico. E este conjunto, digamos, de características define a qualidade de um dado. Agora, nós podemos utilizar os sistemas de informação para garantir, em primeiro lugar, que todos os dados que são introduzidos têm qualidade. Isto são regras, têm que ser validadas. Podemos utilizar os sistemas de informação para ajudar as pessoas, e esse é talvez o primeiro handicap. Eu acho que muitas vezes, olhando para os sistemas de informação que existem, não houve muito esta preocupação, em ajudar o utilizador a produzir dados com qualidade. Ou seja, o sistema de informação tem que estar preparado para ajudar. Vocês reparem, hoje em dia, quando nós utilizamos uma ferramenta tão simples como, sei lá, uma pesquisa no Google, se eu não souber exatamente como escrever uma palavra, o sistema ajuda. Portanto, nós temos que utilizar, digamos, os sistemas de informação têm que utilizar este conhecimento que eu referi em primeiro lugar, sobre a qualidade do dado, para ajudar o utilizador a fazer reportes com qualidade. É fundamental que os reportes sejam feitos com qualidade. Temos aqui mais uma pergunta da Andreia Magina, que faz é uma pergunta ao comentário, que é, neste processo depois da utilização da inteligência artificial e esta monitorização, que está escrito como ela aqui põe, esta monitorização constante não poderá levar a alguma pressão e ansiedade? E depois pergunta qual é o ganho em saúde, concretamente, da utilização, que se calhar esta pergunta, o ganho em saúde, poderíamos deixar para o final, que podemos abranger. Mas a questão é se esta monitorização constante poderá, de alguma forma, criar alguma pressão e ansiedade, calculo que seja, não sei se é só para o profissional, se é, não sei para quem é que poderá estar dirigida, ou se para o cidadão, para o doente. Ora bem, a questão de fundo é esta, quer dizer, portanto, a monitorização da qualidade dos dados, se for vista como uma ajuda ao profissional, eu acho que é uma vantagem, porque ele realmente,
está liberto, não tem que ter códigos de memória e, portanto, de alguma forma, portanto, à medida que está a fazer o seu report, tem um sistema que o vai ajudando, digamos. Eu, sinceramente, o mail, se tiver um sistema por trás, me esteja a verificar se eu estou a fazer algum erro ortográfico, a mim ajuda-me imenso, porque eu às vezes também sou um bocadinho disléxico e, portanto, posso cometer erros. Portanto, ajuda-me imenso ter um sistema e sinto-me confortável. Se não vi nada marcado a vermelho, sinto-me confortável. Assim, pronto, isto pelo menos está bem. Portanto, suponho que o profissional de saúde pode sentir algo idêntico. Relativamente, digamos, à questão de ansiedade, ter um sistema que nos vigie, eu acho que não, porque no fundo isto dá-nos confiança, dá-nos tranquilidade. Sei lá, todos nós gostamos imenso de quando vamos a guiar o nosso carro e nos esquecemos de o abastecer, que ele nos alerta, olha, só tem combustível para não sei quantos quilómetros. Gostamos de sentir, isto para nós começa a ser, digamos, um conforto. Portanto, eu penso que isso pode significar um conforto também. Depois, se tivermos dados com qualidade, assim, imaginemos estudos epidemiológicos, imaginemos alertas automáticos, só conseguimos ter estudos epidemiológicos se tivermos dados com qualidade. Só conseguimos desenvolver boas práticas se tivermos dados com qualidade que nos permitam fazer uma análise, em primeiro lugar, estatística da relação causa-efeito. Portanto, precisamos da qualidade para melhorar as boas práticas, precisamos da qualidade para os estudos epidemiológicos, precisamos da qualidade para a investigação. E depois, se tivermos isto tudo com qualidade, então podemos ter sistemas com inteligência artificial, que nos ajudam a antecipar situações e que nos auxiliam, digamos, na tomada de decisão. Mas não nos substituem, não é esse o objetivo. Pois, claro que não. Então, se calhar, poderíamos continuar, doutor Mário Macedo, se assim então concordares, e vamos depois à outra, que também já não falta muito, para depois no final deixarmos um momento de maior discussão. A ferramenta que eu mostrei há bocadinho chama-se Protégé. É free, pode importar, digamos, digamos, tudo aquilo que entenderem, digamos, portanto, para dentro, digamos, dessa ferramenta e, portanto, poderão, digamos, portanto, de alguma forma, portanto, editar essas ontologias. As ontologias, portanto, no fundo, são repositórios de conhecimento. São repositórios que nos ajudam a ter dados com qualidade. Dizem-nos os atributos que cada dado tem que ter, dizem-nos as relações que têm que existir, digamos, entre esses atributos. Portanto, ajudam-nos a ter dados com qualidade. Temos aqui uma ontologia, portanto, um arquétipo, penso que tem muito a ver convosco. Portanto, foi uma ontologia que eu importei também, portanto, do Bioportal, e, portanto, em que nos dá realmente aqui um conjunto de atributos. E, no fundo, respondendo às questões mais genéricas sobre inteligência artificial, aquilo que eu gostava de dizer é que, portanto, a inteligência artificial associada com os pathways, que são os tais protocolos, podem servir, digamos, para salvar imensas vidas. Portanto, e podem servir para diminuir drasticamente os custos, digamos, de portanto, tratamento de pessoas e, portanto, os custos e a sustentabilidade de todo o sistema. Isto é um artigo, tem aqui um link da utilização, digamos, dos clinical pathways com inteligência artificial no hospital, em que, portanto, demonstra, portanto, no caso de uma pneumonia, o que é que se conseguiu, digamos, economizar em termos de custos de tratamento. Depois, os clinical pathways têm outras características. Eu gostava de chamar a vossa atenção para isto. Com aquilo que é publicado em termos científicos, e isto também é um artigo, um estudo que está feito, cada profissional de saúde tinha que demorar, em média, mais uma vez são coisas americanas, 21 horas por dia a estudar para se manter atualizado. Isto é impossível. Existem, neste momento, 33 especialidades médicas, mais de 1000 guidelines e, portanto, existe realmente a utilização portanto, dos guidelines e das recomendações, portanto, em todas as especialidades. Okay? Mais de 45 mil recomendações. Ou seja, se nós formos capazes de
Portanto, criar os tais arquétipos para garantir a qualidade dos dados, de utilizar ontologias e de desenhar clinical pathways com qualidade, digamos, e de os introduzirmos dentro dos sistemas de informação, isto é uma ajuda enorme ao profissional de saúde. Porque realmente ele hoje em dia não tem capacidade, segundo este estudo, de ler tudo aquilo que é publicado em termos científicos sobre, portanto, a sua especialidade. E, portanto, é realmente uma área muito interessante e, portanto, garante realmente a qualidade. Isto é uma definição de clinical pathways, vem do HL7, o famoso HL7. Portanto, define, digamos, tudo o que tem a ver com atividades, dados que devem ser recolhidos, principais objetivos, relativamente a um específico tópico de prestação de atividades. No fundo, ele é, digamos, o nosso plano de prestação de cuidados a um determinado doente que tem risco de ter uma determinada patologia ou que tem uma determinada patologia. Um clinical pathway pode ser descrito como um processo em que nos retângulos temos as principais atividades, os retângulos que têm um maisinho são subprocessos que podem ter várias atividades, temos decisões e temos, no fundo, vários caminhos. Portanto, existem linguagens informáticas para desenhar e para modelar, digamos, estes processos. Mas o grande problema que se coloca é que as decisões, muitas vezes, não são tão simples, não são um sim ou um não. Portanto, as decisões, portanto, nos clinical pathways, nos guidelines, se quiserem, não são coisas tão simples. Então, existe neste momento disponível uma linguagem, portanto, para portanto, escrever as regras de uma determinada decisão. Portanto, uma regra de uma decisão pode envolver, digamos, vários profissionais de saúde e pode ter várias condições. Portanto, o seguir um caminho ou o seguir outro, muitas vezes, não é tão simples, digamos, num clinical pathway como um sim ou não. Nós conhecemos, às vezes, em alguns casos, tanto na indústria, não é? Portanto, tem crédito, não tem crédito, é cliente, não é cliente. Em saúde, as coisas não são simples. A saúde caracteriza-se por poder usar tudo aquilo que é utilizado nas outras áreas da ciência, mas com uma complexidade exponencial. E então, as linguagens para escrever regras de decisão são importantes. Portanto, um clinical pathway tem que utilizar, digamos, uma linguagem de decisão. E existem N aplicações para as linguagens de tomada de decisão. E agora, há aqui uma outra particularidade. É que muitas vezes as decisões implicam subdecisões. Ou seja, eu posso ter decisões que sejam um input para a tomada de outra decisão. Isto é muito comum em saúde. E, portanto, é muito importante que no desenho dos clinical pathways, muitas vezes estas situações aconteçam. Ou seja, existe muitas vezes um determinado diagnóstico que é um input para a tomada de decisão de uma situação, digamos assim, muito mais complexa. Pode envolver várias patologias, ou que pode, enfim, ou então, no vosso caso, os comportamentos aditivos, muitas vezes uma decisão, imagino que não seja simples. Portanto, é possível encadear decisões, conforme temos aqui. E é possível, no fundo, quando se está a desenvolver estes sistemas inteligentes, criar um serviço de decisão, ou seja, ter por trás vários sistemas inteligentes que nos ajudem a tomar decisões baseadas em decisões de outros sistemas. Isto pode ser encadeado. E, portanto, isto pode crescer em termos de estrutura. Portanto, existe, no fundo, digamos, vários modelos, que podem ser bastante complexos, e, portanto, mais uma vez, este é um exemplo que teve a ver com, imaginem, a ética e a proteção de dados. É uma das áreas em que isto se aplica. Eu posso desenhar um clinical pathway para decidir se um determinado profissional pode ou não pode ter acesso a um dado, ou se, no fundo, todas as nossas regras do nosso Regulamento Geral de Proteção de Dados podem ser colocadas em clinical pathways com regras de decisão complexas.
que podem estar, portanto, em tabelas de decisão, modeladas, mais uma vez, por Decision Model Notation. E, portanto, digamos, há conceitos, há tecnologia e para desenvolver tudo isto. Então, no fundo, eu quando falo, digamos, num modelo, num processo, Business Process Model, estou a olhar, digamos, por uma forma estruturada, digamos, para olhar para um problema, mas, no fundo, e a realidade mais recente mostrou-nos, muitas vezes eu posso ter outro tipo de abordagem, que é baseada em casos. Ou seja, eu, por um lado, posso ter um processo significa que há um conjunto de atividades ligadas entre si, segundo uma determinada sequência, e com determinadas condições, ou então, digamos, eu posso ter um conjunto de casos que são disputados por eventos que, por sua vez, me levam a tomar uma determinada decisão. Isto também pode ser modelado nos sistemas de informação. Vamos imaginar, eu posso ter um doente que está, portanto, a ser seguido e que está tudo bem com ele, mas houve um dia que ele teve uma determinada situação que disputou um determinado comportamento. Houve um dia que houve um determinado evento que, portanto, fez disputar, portanto, determinada reação. E, portanto, eu posso também modelar estes casos. Estes casos podem ser modelados utilizando, mais uma vez, as ferramentas de inteligência artificial que vão olhar para o histórico e que vão dizer, bom, é normal um doente que tem um determinado, está a ser, portanto, tratado por uma determinada patologia, ter este comportamento, ter este clinical pathway, mas atenção, um dia esse doente teve um problema, morreu uma pessoa próxima, aconteceu qualquer coisa. E nestas situações há um risco associado de haver, digamos, uma determinada reação, de haver um determinado evento. Então o sistema pode automaticamente antecipar isso e lançar um alerta. Ou seja, posso modelar os casos também com base no estudo. Existem várias tecnologias, não vos vou amassar, isto é mais para as pessoas da área das tecnologias, para implementar isto, e inclusivamente para implementar estes algoritmos todos. E agora deixo-vos aqui uma lista de referências sobre tudo aquilo que eu estive a falar, quer as pessoas, digamos, mais da área da saúde, quer as pessoas mais da área das tecnologias, agora, enfim, dependendo, digamos, das vossas motivações, poderão encontrar aqui, digamos, todas aquelas referências que eu tive assim. E, no fundo, era isto que eu vos queria dizer hoje. Agora temos realmente um período mais alargado. E temos aqui já algumas perguntas também mais. Algumas perguntas. Sim. Então, uma delas é em relação à Catarina, a Catarina Inverno, que diz que para toda a utilização da inteligência artificial e na sequência desta época pandémica que temos vivenciado, como se prevê o atendimento dos pacientes, mantendo as consultas presenciais ou manter por plataformas, isto é, acrescento eu, ao manter-se as plataformas, que apenas há bocado estávamos a falar da sua complementariedade e nunca substituindo os profissionais, qual o valor, então, que poderia haver aqui, digo eu, em termos, na sequência desta época, se calhar seria bastante interessante termos a capacidade de poder já desenvolver todos estes sistemas e poder dar continuidade, se não digo eu. Eu vou contar à Catarina uma experiência que eu tive há uns anos que me apaixonou. Foi no Reino Unido, mais exatamente na Escócia, um colega que estava numa universidade ligada a um hospital a desenvolver o seguinte, e era com cancro. Eu peço desculpa, não, portanto, vou dar um exemplo um bocadinho diferente, portanto, porque eu não tenho exatamente um exemplo que se ligue à vossa área, mas era ligado ao cancro. E todos nós sabemos que o cancro tem, portanto, o rastreio do cancro tem determinados protocolos. Portanto, é perfeitamente possível, digamos, ir a uma plataforma e agendar, digamos, portanto, consultas para rastreio do cancro. As são naturalmente incentivadas em todo o mundo. Só que o trabalho que ele estava a fazer era diferente. Ele argumentava o seguinte:
porque é que todas as pessoas hão de ter, portanto, hão de seguir o mesmo protocolo? Todos nós sabemos que a doença do cancro depende de características genéticas, depende de estilos de vida, há inúmeros fatores. Agora também, muito recentemente, da nutrição, e agora isso leva-nos para outro conceito, que é a nutrição de precisão, que é um assunto que me apaixona. Porque nós, pela nutrição, como todos sabemos, podemos antecipar muitas situações, não é? Portanto, a inteligência artificial para a nutrição de precisão. Eu fiz uma apresentação há 15 dias ou 3 semanas, numa conferência sobre nutrição de precisão. Ora bem, se tudo isto influencia, digamos, o cancro, então o rastreio não deve ser igual para todos. O rastreio deve ser ajustado, digamos, ao perfil de cada pessoa. E então quer dizer que deverão de existir modelos de inteligência artificial que sugiram, digamos, momentos de rastreio diferentes de pessoa para pessoa. E esses sistemas podem estar articulados com as plataformas. E podem, de alguma forma, imaginemos, até sugerir agendamentos automáticos. Sugerir agenda de uma forma automática. Portanto, eu penso que a inteligência artificial e as plataformas podem perfeitamente coexistir. Claro. Temos aqui também a Andréia Magina outra vez a dizer, a agradecer, muito grata pelo tema interessante e fora da caixa, o que nos faz refletir em muitas coisas. Bem-aja a todos. Depois temos o Nuno Voga Ribeiro, que coloca uma questão ao professor Mário, que é possível, numa avaliação de saúde individual feita por um sistema de inteligência artificial, perceber sempre qual a ponderação atribuída por esse sistema a cada variável, em cada previsão? Estou a pensar, por exemplo, num sistema de inteligência artificial que tenta avaliar a presença de infecção num doente. Se ele não estiver a fazer previsões corretas, pode ser importante perceber em que medida é que ele se apoia na variável, por exemplo, temperatura corporal, para nós avaliarmos se a medição desta variável precisa ser melhorada. Exatamente. Ora bem, os sistemas de inteligência artificial, todos eles têm uma funcionalidade que nós na língua anglo-saxónica chamamos reasoning. Reasoning significa o sistema explicar porque é que chegou àquela sugestão. Como é que chegou àquela sugestão? Reasoning. E, naturalmente, que, portanto, todos estes sistemas dizem, bom, ponderando estas variáveis, portanto, e as variáveis têm uma ponderação e têm, naturalmente, correlações e têm realmente frequências, com tudo isto, no conjunto, portanto, explicando, naturalmente, existe uma determinada probabilidade de acontecer isto. Há um reasoning por trás. Todos estes sistemas têm isso. Sejam eles quais forem, quer sejam, digamos, baseados em árvores de decisão, nas redes neuronais é um bocadinho mais complexo o reasoning, porque nas redes neuronais há muita interação, digamos, entre cada um dos nós da rede, mas é possível, digamos, olhar para trás e dizer, digamos, bom, as ponderações atribuídas, digamos, a cada nó da rede foram estas, portanto o sistema chegou a esta conclusão. Não quer dizer, como disse há pouco, que essas conclusões sejam 100% certas. Eu, por acaso, não tenho aqui hoje, mas posso partilhar convosco e com certeza terão, podem ter algum interesse em ver. Eu aqui há uns 2 anos desenvolvi um sistema para dar a probabilidade de um determinado doente poder ser diabético ou não, com base num conjunto de variáveis. E naturalmente que o sistema aprendeu com médicos, ou seja, portanto, com base em exames portanto, realizados e com base, digamos, nos diagnósticos, o sistema aprendeu e, portanto, foi capaz de, portanto, inferir se uma determinada pessoa ia ser um doente diabético ou não. E a precisão foi muito grande. Eu fiz um trabalho no Hospital da Estefânia, em Lisboa. Esse já foi há mais anos, está publicado, com crianças e relativamente também às dietas.
o que fiz foi o seguinte: com base naquilo que os nutricionistas prescreviam e com base numa tabela que existe, que é o Dietary Income Reference, DRIs, tabelas DRIs, Dietary Reference Income, que é uma tabela internacional, e com base nas patologias de cada doente, eu treinei um sistema que aprendeu, digamos, a sugerir dietas. E, portanto, depois foi validado pelos profissionais de saúde. E a apreciação final é que, em mais de 95% dos casos, o sistema estava certo nas dietas. Portanto, não há sistemas a 100%. Claro, claro. Temos aqui um outro do Rui Tinoco, que nos cumprimenta. Bom dia. Em relação ao Protégé, nós podemos pôr no aplicativo os nossos dados para posterior análise? Existem Assim, consultas em texto livre, por exemplo, diz ele. o Protégé é uma ferramenta para editar ontologias. Portanto, pode descarregar o Protégé do site da Universidade de Stanford, pode instalá-lo e, com o Protégé, pode importar qualquer ontologia que esteja no formato OWL. É um formato OWL, significa Ontology Web Language. E pode importar do Bioportal e pode, no fundo, digamos, utilizar, digamos, o Protégé para criar, para modular a sua própria ontologia. Agora, o que está a pedir é um bocadinho mais, é assim: bom, eu agora tenho a minha ontologia, eu agora tenho aqui texto livre, tenho aqui artigos, e eu agora quero ter um sistema que me pesquise, digamos, o meu repositório de dados, os meus textos, por conceitos, não é por palavras-chave, é por conceitos. Portanto, eu posso me estar a referir, por exemplo, a uma determinada doença utilizando muitos sinónimos. E, portanto, quer que o sistema me procure por conceitos. Ora bem, para isso vai precisar de uma outra aplicação. E há formas de construir esse modelo utilizando aplicações abertas de código livre, e há formas de construir isso. Se calhar está-me a colocar quase um desafio, que é propor-vos uma workshop para discutirmos como é que isso se faz. Podemos pensar nisso, e a resposta é sim, é possível criar a sua ontologia, é possível ajustar a sua ontologia, digamos, portanto, às suas boas práticas, é possível traduzir uma ontologia e é possível criar um modelo que a partir da ontologia faça, portanto, digamos, a identificação automática de conteúdos no texto. Eu sugeria, eu posso lhe mandar depois alguns links, se nos quiser dar, digamos, o seu contato, e posso lhe mandar alguma informação e podemos depois pensar em qualquer coisa para discutir isso. Ver como é que isso pode fazer. O desafio aqui colocado ao Rui Tinoco, que acho que é bastante interessante, e é para isto também que as nossas conferências são extremamente importantes, exatamente para estabelecer aquela ponte não tão grande ou muito maior, mas de que está de fundo em relação ao Dr. Mário Macedo. Eu tenho aqui também uma questão que era em relação a podermos nós aplicar, no caso concreto da nossa área dos comportamentos aditivos e dependências, e que também, por exemplo, como no início referiu, o que é possível obtermos em termos de conhecimento, por exemplo, através das redes sociais. Deu um exemplo curioso, eu fiquei com alguma dúvida em relação, por exemplo, à população sem abrigo. Como é que se tem acesso ao conhecimento da comunicação deles? Porque eu não os vejo a usar telemóveis. são diferentes. É lógico que toda a gente já tem um telemóvel, até pode mesmo podendo estar numa situação de sem abrigo e ter um aparelho para comunicar, mas que se calhar não é tão fácil, como é evidente. Mais uma vez aí, é através da comunicação ou da informação dos profissionais de saúde, nesse caso concreto dos sem-abrigo, mas também reportando para os utentes que frequentam as unidades especializadas, por exemplo, com toda a certeza, através desses pode também obter-se informação das suas redes sociais e poder-se então sim construir aquilo que se estava a falar em termos também que vai ao encontro do quando falou dos clinical pathway, pode muito também ser de construirmos uma árvore de decisão quando estamos a pensar nestas coisas de informação que podemos ter e também organizá-la para depois servir para também tomar decisões
e poder serem em cascata? Muito bem. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu acho bem interessante. Para mim, cada pessoa é um sensor. Curioso. Cada pessoa é um sensor e pode ser um sensor do sistema. Nós das pessoas podemos tirar 2 tipos de informação. Informação que é subjetiva, ou seja, que é informação filtrada, portanto, por cada um de nós. E, portanto, nós, com os nossos órgãos sensoriais, apercebemos da realidade que nos rodeia e, com base no nosso conhecimento, filtramos e interpretamos esses dados. Eu costumo dizer isto. Se eu der uma notícia de um jornal a ler mais do que uma pessoa, certamente essas pessoas vão referir de forma diferente alguns aspectos dessa notícia e, portanto, quer dizer que interpretaram os dados que leram de forma diferente e, à luz do seu conhecimento, atribuíram valores diferentes. Portanto, cada pessoa é um sensor e, portanto, nós podemos, digamos, captar o output, digamos assim, desses sensores, como, portanto, sensores que eu diria já são subjetivos, portanto, de muitas formas. Da forma como as pessoas se expressam nas redes sociais, da forma como as pessoas se expressam. Hoje temos sistemas que fazem interpretação de voz, reconhecimento de voz, e podemos utilizar o text mining depois para, portanto, identificar determinadas expressões. Podemos utilizar a linguagem corporal, portanto, quando eu falei há pouco em perceber as expressões, se a pessoa está de bom humor ou de mau humor, podemos interpretar a linguagem corporal. Portanto, no fundo, podemos ter um conjunto de, digamos, avaliações e de inputs para dentro do nosso sistema, que são inputs, digamos, baseados em informação subjetiva. Mas depois temos coisas muito objetivas. Coisas muito objetivas que podem ser utilizadas com aquelas tecnologias que eu referi no início. A velocidade com que a pessoa se deslocou, portanto, a forma, até inclusivamente no ambiente assisted living, portanto, e nas residências assistidas, pode-se avaliar, por exemplo, portanto, os dispositivos que foram usados dentro da habitação, a forma, quando é que a pessoa se levantou, quando é que se deitou, o tempo que esteve deitada. Portanto, há um conjunto de variáveis, digamos, objetivas e quantitativas que podem ser utilizadas por estes sistemas. É evidente que outras podem ser subjetivas, têm um valor diferente. Têm um valor diferente. As que são subjetivas têm um valor diferente. Não quer dizer que seja mais ou menos, pode até ser muito mais, não é? Porque estamos mesmo que já utilizámos bastante a nossa hora, também começámos um bocadinho menos, tivemos aqui uns menos 5 ou 7, 8 minutos. Lúcia, temos mais alguma pergunta que quer-me ajudar? Mas eu tenho a impressão que não tenho, eu não vejo, mas acho que... Não temos mais perguntas, não temos mais. por agora não. Então eu se calhar, não sei se o Dr. Mário Macedo quer dizer mais alguma coisa, se não devolve outra vez a palavra ao Dr. Manuel Cardoso. Eu só gostava de dizer mais um pormenor, se me der licença. É o seguinte, eu acho que o nosso grande desafio neste momento é, por um lado, garantirmos a qualidade dos dados e o seu alinhamento semântico, porque se não tivermos dados com qualidade e sem alinhamento semântico, nunca iremos construir informação. E eu gostava realmente aqui de fazer um apelo. Os dados acompanham-nos ao longo de toda a nossa vida. Quanto mais tempo nós demorarmos, digamos, a criar dados normalizados com alinhamento semântico, mais informação podemos perder. É muito importante, urgentemente, os dados que estão em todos os sistemas de informação tenham, digamos, qualidade e tenham alinhamento semântico, e existe a tal interoperabilidade que permite, digamos, essa qualidade dos dados. Isso é muito importante. É muito importante que, portanto, cada vez mais utilizemos estas tecnologias para fazer, digamos, uma análise, portanto, epidemiológica, portanto, desses dados. É muito importante que rapidamente utilizemos esses dados para a chamada medicina de precisão. Eu recordo-me de um amigo meu, o Dr. Helder Machado, lá de cima de Braga, que diz muitas vezes, ele é médico,
portanto, medicina familiar, ele diz como é que eu posso tratar um indivíduo de um problema de portanto, tensão arterial, por exemplo, se ele está desempregado, se tem estes problemas, portanto, etc. Como é que eu posso tratar dele? Portanto, a integração dos dados, a medicina de precisão, que no fundo deve de integrar todas as dimensões que afetam, digamos, portanto, o homem. Portanto, é cada vez, digamos, mais importante e depois é muito importante que se comecem a utilizar e a desenvolver estes modelos, digamos, de inteligência artificial para antecipar comportamentos ou para ajudar, digamos, portanto, a tratar portanto, determinados comportamentos. Mas podem ser uma ferramenta imprescindível para o profissional de saúde. Podem, portanto, também, de alguma forma, ajudar o profissional de saúde e diminuir um bocadinho, digamos, aquele, pronto, aquele conceito também que nós temos hoje em dia, que o profissional de saúde, portanto, está numa situação de burnout. Portanto, nós podemos reduzir essa situação dando mais ajudas, digamos assim. E é muito importante também pensemos na situação de burnout do profissional de saúde, melhorar a qualidade dos cuidados e pensar na situação de burnout. Não, este aspecto que muito agradeço, toda a comunicação, mas de qualquer forma faz imenso pensar sobre, que acho que fechou com chave de ouro, porque todos estes instrumentos, todas estas ferramentas, todo este conhecimento, toda esta formação que podemos receber, é também criar, com certeza, criar valor em saúde, cuidar do cidadão, mas também cuidarmos dos profissionais de saúde. E por isso Exatamente. acho que é um aspecto extremamente importante. Bem, Dr. Manuel Cardoso, passo-lhe a palavra, como não se importa, então, de nos fechar a sessão e agradeço também ter estado connosco. Muito obrigada. Muito obrigado aos dois, muito obrigado, doutora Graça. Professor, foi um prazer ouvi-lo, ainda que, digamos assim, conteúdos muito específicos, né? Mas eu creio que, como disse a doutora Graça, fecha com chave de ouro, não só pensando nos profissionais, como pensando nos possíveis utentes ou nos utentes. Queria deixar apenas duas notas da conferência, digamos assim. A primeira, que tem a ver com a pergunta que fez a doutora Cláudia e claramente com a resposta, é que estamos a falar não de substitutos para o técnico ou para o indivíduo, para o profissional, estamos a falar fundamentalmente de instrumentos que podem ajudar-nos a agir melhor, mais rápido, mais cedo e ao mesmo tempo, e numa outra fase, a avaliar melhor e a fazer uma avaliação eventualmente de continuidade. É interessante porque quando o professor fala nesta cascata, inclusivamente de apoio à decisão, na nossa área, nós temos instrumentos que usamos hoje, como o Audit, como o Assist, como o SOGS, que nos permitem perceber ou que nos fazem-nos perceber questionando o utente sobre determinados comportamentos e depois, hoje, digamos assim, a máquina que acaba por fazer as contas e nos informar ou informar qual é o risco das probabilidades que as pessoas têm de ter um problema relacionado com o consumo de álcool, o consumo de ilícitas ou mesmo do jogo. Portanto, penso que esses instrumentos e essa utilização desses instrumentos é absolutamente interessante, importante. E uma segunda nota é realmente que nós podemos usar esta inteligência artificial, estes instrumentos, para uma primeira identificação de risco, de problema. Não lhe chamaria diagnóstico precoce, porque diagnóstico já tem que ser profissional. Mas a identificação é absolutamente importante. Aquela literacia de que eu vos falava quando vos falei do plano, a literacia na área dos comportamentos, a literacia em saúde, o empoderamento do cidadão, é absolutamente importante. Nós falamos também em como ajudar a empoderar aqueles que têm menos condições sociais. Estes instrumentos podem ser absolutamente interessantes para fazer isso. Convido-vos a
a Lúcia vai-vos deixar um endereço eletrónico para um avatar. Estamos a falar, se quiserem, da inteligência artificial, de um programa ou de um instrumento criado na Organização Pan-Americana de Saúde, chamado PAOLA, que vos interage convosco, com cada um de vós. Foi criado em inglês, espanhol e português, para ajudar a perceber a ideia dos consumos ou a relação com o consumo de álcool ou com álcool. Vejam como pode ser absolutamente interessante, evidente que ainda não é perfeito, mas parece-me é uma forma de vermos do modo mais avançado como a nossa incapacidade técnica, às vezes, por falta de recursos, e algumas vezes de conhecimentos, não de profissionais, mas de técnicos, de ir mais longe e a mais gente, este pode ser um instrumento para fazer isso, particularmente numa área que é a nossa dos comportamentos aditivos, em que a discriminação, o estigma, a abordagem pessoal, a nossa, digamos, autoavaliação de comportamento pode ela própria ser negativa, a dificuldade de exposição é maior e, por isso, estes instrumentos, sendo de autoavaliação, podem ser, têm riscos também, mas podem ser um belíssimo instrumento para uma primeira abordagem, para uma primeira intervenção. Não tenho os sites, mas algumas entidades nacionais fazem já o jogo ou o tipo de jogos que falava o professor para perceberem, para avaliarem, digamos assim, a capacidade, os ganhos, ganhos em saúde ou ganho das respostas que foram, digamos, aplicadas ou que foram das intervenções que foram feitas com alguns doentes. Por último, dizer-vos que vamos participar aí num projeto europeu também que pretende fazer para esta área, um projeto que hoje, em termos de candidatura, se chama IRMA, que pretende fazer a avaliação, é essa a nossa aposta, dos comportamentos de risco de consumos em quase situação de catástrofe. É desencadeado por este processo da pandemia, mas pode ir um pouco mais longe, em situação de risco, como é que é o nosso comportamento e como é que isso influencia os consumos. Mas os consumos ou os comportamentos. Mas esta é a ideia base. Estes instrumentos podem ajudar-nos imenso a fazer uma intervenção, um diagnóstico precoce, ou não lhe chamo diagnóstico, mas a tal abordagem primeira da própria pessoa em relação aos seus comportamentos. Portanto, é uma mais-valia enorme, sem perdermos aquilo que dizia como é que se chama, a Inverno, a perguntar se fazíamos a intervenção por via plataforma ou presencial. Podemos sempre ter, mesmo também nesta área, em que temos unidades que nem sempre conseguem chegar próximo do cidadão, podemos fazer muita intervenção à distância, desde que saibamos fazer uma gestão da intervenção presencial com um acompanhamento, digamos, à distância. Também o professor Mário Macedo falava disso e vocês conhecem. Portugal não será pioneiro, mas temos desde os anos 90 intervenção ou telemedicina que faz com que a falta de profissionais em determinados sítios, profissionais especializados, permita que outros, à distância, possam fazer a avaliação e a apreciação dos documentos. Hoje temos hospitais nossos a fazer consultas em Moçambique, por exemplo, a acompanhar e a fazer observação de meios de complementares de diagnóstico a esta distância. Portanto, esta telemedicina é possível, é útil,
enfim, nada vai substituir a intervenção do técnico e do bom profissional. Termino agradecendo de novo ao professor. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito Vamos obrigado. encontrar-nos seguramente mais vezes. Doutora Graça, muito obrigado por moderar a sessão. E Lúcia, a palavra é sua. Muito obrigado por estar desse lado e ter acompanhado e ajudado a que isto tenha corrido tão bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E a todos vocês que nos ouvem do outro lado. Um abraço a todos também. Até um dia destes, frente a frente. Obrigada. Agradeço também ao professor Mário Macedo, à doutora Graça Vilar e ao doutor Manuel Cardoso por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras de informação e conhecimento. Assistiram a esta videoconferência 187 participantes. Agradecemos a todos a participação e interesse. Informamos que a gravação irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD. A próxima videoconferência, ainda não temos ainda um tema para vos dar no dia de hoje, mas estejam atentos às redes sociais e à página do CICAD, que em breve será disponibilizada a informação. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado também. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Um bom dia.